E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. E este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Você gosta de uma boa história? Eu adoro. Nesse episódio, o Gustavo conta a sua história. São 21 anos dedicados à Nestlé, sendo 15 anos deles fora do Brasil. E tem muitas mudanças, desafios, curiosidades e importantes conselhos. Afinal, como é a carreira de um expatriado? E como liderar estrangeiros fora do Brasil? E mais, por que depois de 15 anos fora, Gustavo decidiu voltar? A resposta para essa e outras perguntas a seguir. Gustavo é formado em Direito e em Jornalismo pela PUC de São Paulo e tem diversos cursos não jurídicos realizados fora do Brasil. Entrou na Nestlé há 21 anos e de lá não mais saiu. Foi expatriado em 2004, passando por México, Suíça e Estados Unidos. Voltando ao Brasil em 2019 para assumir a posição de vice-presidente jurídico e de assuntos corporativos. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Gustavo, é um prazer enorme ter você aqui conosco no Retalks. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, Renato. Quando você me convidou, eu não pensei nem 2 segundos, porque eu acho muito legal o seu podcast. E para mim é um prazer estar aqui e vamos ter um bate-papo muito legal, eu tenho certeza disso. Com certeza, o prazer é nosso. Vamos começar então pela nossa pergunta tradicional. Você tem uma carreira que é bastante sólida, passagem única por uma única empresa que é a Nestlé, onde você está há muitos anos e é até incomum, né, na carreira jurídica. Essa trajetória, Gustavo, de alguma maneira ela foi planejada e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Diria que, de uma certa forma, planejada, sim, do ponto de vista da carreira internacional, né? Eu sempre tive muita vontade de ter uma carreira internacional. Não sei se você sabe, mas além de formado em Direito, eu também sou formado em Jornalismo. Sim. E então eu tinha um sonho de criança de ser um correspondente internacional, né? Eu lembro lá, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, na Guerra do Golfo, eu via o Peter Arnett, que era o jornalista da CNN, e eu queria fazer aquilo, né? Ou cobrir eventos esportivos, né? Ser um repórter internacional esportivo para cobrir Copa do Mundo, cobrir Olimpíadas e tal. Isso é bacana, hein? Então esse era o meu sonho de criança. Mas quando chegou na hora de fazer o vestibular, em conversas com o meu pai, ele falou, não, vai para uma carreira um pouco mais sólida, porque se você quiser ser jornalista, se você for advogado, você pode ser jornalista, mas se você se formar só em jornalismo, você fica mais limitado. Eu acho que o direito te dá mais base, né? Ele não era advogado, meu pai, então não é porque ele tinha essa experiência, eu abri um pouco a carreira de advogados na família, o meu irmão depois também, né? Meu irmão também é advogado. Então eu prestei direito, trabalhei no escritório como estagiário, e logo depois de formado, veio essa oportunidade na Nestlé. E eu tinha começado a fazer o jornalismo quando eu estava no finalzinho da faculdade de Direito. No meu último ano de Direito, eu fazia Direito de manhã, trabalhava de estagiário no escritório à tarde e fazia jornalismo à noite. Uau! Então era um pouquinho puxado. E E depois que eu me formei no Direito, eu continuei com o jornalismo, já trabalhando na Nestlé. E aí chegou aquele momento da verdade. Eu estava adorando trabalhar na Nestlé, eu tinha 2 anos e meio já aqui, e estava me formando em jornalismo. E aí eu ainda tinha aquele sonho de ter uma carreira internacional. E aí daquelas coisas que acontecem na vida por alguma razão, quando eu estava naquele momento de um pouco, será que eu vou atrás daquele sonho de buscar ser um jornalista e ter uma carreira internacional ou não? E aí a Nestlé me colocou na minha frente uma oportunidade de sair do Brasil. Então eu acabei conseguindo, com o direito, atingir esse sonho de ter uma carreira internacional, né? E aí foi quando eu fui para o México. E quando eu fui para o México, eu fui por um período de 6 meses. Essa era o que a gente chama aqui na Nestlé de missão. Era uma missão de 6 meses, não era uma expatriação ainda, né? A missão de 6 meses virou 2 anos, e no transcorrer desses 2 anos surgiu a oportunidade para a Suíça. Então, quer dizer, quando você me pergunta, isso foi planejado? Eu diria que sim e não, né? Foi planejado do ponto de vista do desejo de ter uma carreira internacional, e eu sempre manifestava isso para os meus managers na Nestlé.
que eu tinha essa vontade de ter uma oportunidade fora. A Nestlé é uma empresa que dá essa oportunidade, mas é mais difícil no ramo do direito, né? Porque, como você sabe, o direito ele é muito local. Então, é mais difícil você ver um advogado na empresa sendo expatriado. Mas tem casos, eu não sou o único, mas é um pouco mais limitado, são limitadas essas oportunidades. Então, foi planejado nesse sentido, mas acabou tá no lugar certo na hora certa, né? Não, e tem muito disso, a questão do timing, né? Impressionante. Você estava ali, vou para a direita no jornalismo, vou para a esquerda aqui no direito, o que eu faço? E de repente aparece essa oportunidade. E dos 21 anos de Nestlé, 15 fora, né? Que a gente está falando aí da grande maioria do tempo que você passou, que você está na Nestlé, foi fora do Brasil, né? Falando de Nestlé, assim, são mais de 2 décadas na empresa. Você teve a chance de atuar no Brasil, no México, na Suíça e nos Estados Unidos. Apesar de ser a mesma empresa, Gustavo, você nota uma diferença no perfil dos profissionais e na forma de trabalho em cada um desses países? Um pouco. A Nestlé tem como toda empresa, né? Toda empresa tem as suas idiosincrasias e as suas características, né? A Nestlé é uma empresa muito... Está mudando um pouco nos últimos anos, eu diria, mas é uma empresa que tem muito foco nas pessoas, né? Hoje está começando, quando eu digo que está começando a mudar, você já não está vendo mais tanta gente que fica tantos anos na empresa como eu, por exemplo, né? Da minha geração e das gerações anteriores à minha, vocês vê casos de gente que ficou 20, 25, 30, 35 anos na empresa, né? Às vezes a carreira inteira. É verdade. Isso é algo que a Nestlé tem muito, dessa conexão que cria entre a empresa e as pessoas. Eu acho que está mudando um pouco, que é uma questão um pouco geracional, né? Essa nova geração Z, os millennials e tal, eles têm alguns focos diferentes, né, interesses diferentes, e aí para uma empresa como a Nestlé, que tem mais de 160 anos, e no Brasil está completando 100 anos esse ano, é mais difícil se conectar com essa nova geração por conta dos interesses que eles têm. Mas nós estamos fazendo um esforço grande para conseguir isso, sem dúvida nenhuma. Então, por conta disso, as pessoas da Nestlé, elas têm algumas características similares, mesmo em mercados diferentes, né? Então, mesmo estando no México, na Suíça e nos Estados Unidos, que são lugares diferentes do Brasil, você via um perfil similar, né? Mas você tem aquelas questões locais, né? Então, por exemplo, no México, é um país que... tradicionalmente você escuta muito histórias de problemas em qualidade de serviço, né? O mexicano tem não é tradição, mas tem um elemento que se diz que não são grandes prestadores de serviço. A atividade jurídica é uma atividade prestadora de serviço, né? Então, eu cheguei lá com muitos comentários, você vai ver que não é uma qualidade muito boa, mas não foi o caso. Pelo contrário, uma experiência muito boa, com gente muito competente. Mas tinha um pouco essa aura por trás, entendeu? E isso afetava a forma de trabalhar. Tinha uma necessidade do departamento local lá de se demonstrar ainda mais competente do que eles eram, porque por conta dessa idiosincrasia que vinha por trás, os prestadores de serviço mexicanos, eles tinham uma necessidade adicional, e isso mudava um pouco a forma de trabalhar em relação à forma que a gente estava acostumado, que eu estava acostumado no Brasil, pelo menos, né? Na Suíça, ainda que tenha sido especificamente na Suíça, na nossa casa matriz, que foi onde eu passei a maior parte dos anos, desses 15 anos e meio, era muito internacional. Tinha algumas coisas típicas da Suíça, né? Mas era muito internacional, porque eu trabalhei na nossa sede global e por conta disso tinha gente do mundo inteiro. Como eu te falei antes na primeira pergunta, a Nestlé é uma empresa que preza muito por essas experiências internacionais, né? A gente chama a Universidade Nestlé. Está diminuindo um pouco, porque tem uma questão também de uma evolução no sentido de ser mais cost-effective, né? Mas ainda tem bastantes oportunidades de expatriações, de experiências internacionais. Então, o prédio lá da Nestlé, a sede global, era uma torre de Babel, né? Você tinha lá... Quando eu estava lá, eu lembro que se falava sempre... são mais de 80 nacionalidades, mais de 25 idiomas falados nesse prédio. Então, é difícil você fazer um comparativo Brasil-Suíça, porque lá era um ambiente internacional. E aí você tem de tudo, você tem as culturas diferentes, e mesmo tendo aquilo que eu te falei, que é um pouco o perfil Nestlé, cada país tem a sua cultura, e isso, sem dúvida nenhuma, afeta na forma de trabalhar. E por último, nos Estados Unidos, onde eu passei 3 anos, foi bem interessante ver aquilo que você sempre escuta sobre os gringos,
Mas aí quando você está lá e vive realmente a experiência, especialmente no mundo jurídico, né, que é um ambiente tão conhecido mundialmente pelas quantias envolvidas nos casos, pelas class actions e tudo mais, então foi muito interessante. E você vê realmente o profissional americano, que é aquele cara que chega às 7h30 da manhã, 4h30 da tarde ele vai embora, pelo menos na empresa, né? Os escritórios é um pouco diferente, mas dentro da empresa, 7h30 às 4h30, trabalha pra caramba naquele período das 7h30 às 4h30, muito pouca interação social, não tem o cafezinho que o brasileiro adora e vai tomar um café com um colega, vamos fofocar do final de semana, isso lá é muito pouco, e muito simpáticos todos, mas sem abrir muito para criar uma relação pessoal mais próxima, né? Eu brinco que eu fiquei 3 anos nos Estados Unidos e eu fiz um monte de amizades lá, mas nenhuma delas americanos, porque os americanos eles são mais fechados, eles são muito focados no trabalho e focados em voltar para a família às 4h30 da tarde, entendeu? Então, essas diferenças são muito mais culturais, sociais, do que efetivamente profissionais, eu diria. Poxa, que bacana. E é muito interessante acompanhar isso, porque você vivendo uma cultura de um país diferente, você aprende, né? Então, o americano é mais objetivo, mais fechado, mas mais objetivo, você aprende a lidar com aquilo, você se adapta com aquilo. Com certeza. Lá na Torre de Babel, na Suíça, que você falou, imagina a loucura que era, cada um trabalhando de um jeito, mas de alguma maneira você absorve alguma coisa positiva, assim como no México e assim como o que você tem aqui de base no Brasil. Muito interessante. Bom, você está 21 anos lá, né? Você comentou um pouquinho de algumas pequenas mudanças da Nestlé. Mas pensando na Nestlé, sua empresa, pensando no departamento jurídico, que grande mudança que você consegue ver aí de 2000 para cá? Eu acho que existem algumas mudanças que aconteceram especificamente aqui no Brasil, e isso eu posso realmente falar, porque eu voltei quase 16 anos depois, né? Então eu posso realmente fazer uma comparação sem ter passado esses 16 anos aqui. É mais fácil de ver, né? É mais fácil de ver, exatamente. Mas eu acho que até globalmente, e acho que não é uma exclusividade da Nestlé, não. Eu acho que isso é um processo pelo qual os departamentos jurídicos corporativos passaram, né? Eu acho que nos anos 80, 90, que eu não estava lá ainda no mercado, né? O advogado corporativo, e eu vejo muito por aqueles profissionais já mais experientes, que já tinham anos de empresa quando eu entrei, como era a característica de trabalho deles, né? Lá na Suíça, a gente chamava esses advogados mais da velha guarda, né, de secretários corporativos, que eram caras que trabalhavam no jurídico interno, mas muito na parte de documentação. Era um trabalho de compliance sem ser chamado de compliance, entendeu? Mas eram caras que focavam muito na burocracia interna, nos documentos internos, em guardar bem as procurações, guardar bem os contratos, mas não eram caras que tinham necessariamente uma participação no negócio. Hoje, a gente chama os advogados da Nestlé de legal business partners, ou seja, nós somos business partners dos negócios, né? Então, eu vi muito essa evolução. Quando eu entrei na empresa em 2000, eu acho que estava já nesse processo de evolução do advogado corporativo. E isso você nota, inclusive, hoje, na questão de remuneração, na questão de perfil desses advogados. Antigamente, o advogado corporativo ele era quase um cidadão de segunda classe no mundo jurídico. E hoje eu acho que o advogado corporativo ele é equiparado a grandes advogados de grandes escritórios. Então, eu acho que essa evolução realmente aconteceu nesses últimos 20 anos e eu tive a sorte e o privilégio de poder ter passado por essa evolução, e hoje eu realmente me considero um business partner, membro da diretoria e discutindo temas de negócio com o meu CEO, com os meus colegas dos responsáveis pelos negócios. Então, eu acho que essa evolução realmente aconteceu. E aqui no Brasil, essa evolução ela foi ainda mais marcante para mim, até porque eu fiquei todos esses anos fora, né? Porque quando eu estava naquele momento da verdade que eu te comentei, que eu estava pensando se eu saía ou não para fazer jornalismo, para buscar a minha carreira de jornalista, tinha um elemento que também me motivava a pensar em buscar isso, que era um pouco um descontentamento do que eu via com relação à estrutura do jurídico da Nestlé naquele momento. Era, como eu falei, o nosso diretor e alguns dos colegas do departamento eram daquela velha guarda e que eles não tinham aquele approach de apoio ao negócio que eu achava que um advogado tinha que ter. Eles tinham muito aquele approach, deixa eu ver aonde eu vou encontrar empecilhos para mostrar para o cara de negócio que a ideia dele, do ponto de vista jurídico, é uma porcaria. E não deixa eu ver como é que eu faço para que a ideia dele consiga acontecer do ponto de vista legal. E aquilo me frustrava de uma forma e eu comecei a pensar, eu não sei se eu quero isso não nessa vida corporativa.
expectativa. E aí, quando eu saí, que você começa a ter essa experiência internacional, ver as outras realidades e ver a evolução, foi muito bom. E quando eu voltei agora há 16 anos, o departamento jurídico é outra coisa. O time que eu tenho aqui, que eu herdei do meu antecessor, que fez um trabalho fantástico de transformação, né? Ele me fez a vida um pouco mais fácil para a minha volta. Eu não tive que me preocupar em tirar pessoas que não tinham boa performance. Eu só fiz alguns ajustes para adequar as ideias que eu tinha quando eu cheguei, mas o time que eu herdei é um time excelente e que é um time de business partners. Então isso é muito bom e essa evolução acho que foi o que aconteceu nesses 20 anos aí. Poxa, muito bom ouvir isso, porque é o que eu venho acompanhando aqui dentro dos departamentos jurídicos. Hoje são áreas de negócio, né? Não é mais, porque antes era custo. O jurídico é custo. Então você tinha essa visão do jurídico. E dentro do jurídico, essa era a visão também. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Eu vou fazer um parecer aqui para dizer que isso não é possível. Mudou, né? Hoje você é literalmente um parceiro de negócios e a intenção, o objetivo, pelo menos do jurídico, é viabilizar os negócios. Ó, tá aqui o risco, faça. Esse é o risco. E o que a gente vai fazer para dirimir o risco? Assim como o compliance também, um pouco trabalhando lado a lado com o jurídico. Muito bom saber que a Nestlé também está nessa toada. Mas muito bem, agora sim, entrando na sua carreira, a gente falou lá atrás do momento, você comentou do jornalismo, do direito, mas a gente não falou, você comentou da Nestlé, mas não como entrou. Fiquei curioso, como é que surgiu essa oportunidade? Coisas da vida, né, Renato? Eu trabalhava num escritório, um escritório super boutique, um escritório que tinha 2 sócias e eu, né? Mas era um escritório que lidava com temas bem interessantes. Era um escritório focado em direito cultural, né? Então, que era para aqueles projetos de Lei Rouanet, para buscar incentivo fiscal à cultura. E nossos clientes eram clientes muito grandes, que eram principalmente as empresas que faziam os projetos. Então, a gente fazia toda a parte de viabilização dos projetos para que fossem aprovados e tivessem aptos a obter o benefício fiscal. E também acabávamos interagindo com os potenciais patrocinadores. Então, era super interessante, mas era bem nicho mesmo. E eu comecei a trabalhar lá quando eu estava no finalzinho do 4º ano da faculdade, né? Até quando eu te comentei que eu fazia direito de manhã, jornalismo à noite, trabalhava à tarde, era nesse escritório que eu trabalhava de tarde, né? E aí, depois que eu me formei, eu fui efetivado lá, mas aí uma das sócias foi para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação e eu fiquei sozinho com a outra sócia. Mas só que eu já estava trabalhando muito bem com muitos clientes, né? E aí a outra sócia, a que foi para os Estados Unidos, era a que era mais especialista realmente na matéria. A outra era um pouco mais generalista, não era tão assim a papa do tema, entendeu? Era mais a sócia dela. E aí, um pouco por conta disso, alguns clientes começaram a ter uma relação muito mais próxima comigo. A ausência da outra sócia eliminou uma barreira que existia natural e eles começaram a trabalhar muito comigo. E eu acho que isso incomodou a sócia que ficou no Brasil. E eu não tenho o menor problema de dizer isso, eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora porque ela ficou tão incomodada que ela achou que eu estava invadindo o espaço das sócias no escritório. E eu conto isso sem menor vergonha de contar isso, porque isso foi o que mudou minha vida no final das contas, né? Eu poderia ter ficado lá, ter tido uma carreira, aí talvez até o jornalismo tivesse tido um papel mais forte na minha vida, ainda que fosse um escritório que tinha um trabalho super interessante, como eu falei, eu não me via lá tanto mais tempo, né? E aí, isso eu lembro até que foi no dia 12 de junho, era dia dos namorados, o dia que eu fui mandado embora. E aí eu comentei com amigos, e uma amiga de escola que namorava um outro amigo também que eu tinha, eles conheciam uma pessoa que trabalhava na Nestlé, e ela falou para mim assim, você tem interesse de que eu mande seu currículo para a Nestlé? Porque eles estão contratando lá um advogado e era para trabalhar com direito do consumidor. Aí eu falei, beleza, manda lá, porque agora eu preciso achar alguma coisa e ainda estou meio assim me achando aqui. E participei do processo de seleção, fui escolhido e assim começou minha carreira na Nestlé. Então, quer dizer, não foi assim, tipo, eu vou buscar a vida no legal corporativo. Não, foi uma amiga que o namorado tinha um amigo na Nestlé que deu o meu currículo. E aí eu participei do processo de seleção, fui escolhido e estamos aqui até hoje. Poxa, que bacana. E eu fico impressionado de novo como as coisas acontecem, né? E como tem que acontecer. Você imagina se a sócia não vai para os Estados Unidos? Você ia continuar lá com o tempo, de repente você ia para o jornalismo, né? Se você não comenta com essa sua amiga, não ia ter essa oportunidade na Nestlé e são 21 anos. Exatamente. Né? Muito interessante. Em 2004 você comentou que você foi para o México para assumir uma função Latam, inicialmente 6 meses e acabou ficando 2 anos. O que acabou mudando, Gustavo, na sua rotina e que projetos que você participou e pode dividir conosco? E mais, aí falando da sua vida pessoal, o que mudou no seu dia a dia? E claro, como é que foi ficar longe do seu bugre querido, o Guarani de Campinas? Bom,
Foi uma mudança grande, né? Foi num momento interessante. Naquele momento, como eu te falei, eu estava naquela encruzilhada, em termos de segmento da carreira. E também do ponto de vista pessoal, eu namorava a minha esposa, na época nós éramos namorados, ela estava ainda terminando a faculdade, ela também é advogada, como você sabe, e então ela estava terminando a faculdade e veio essa oportunidade. Ia ser só 6 meses, vamos até testar o namoro, né, vamos dizer assim. E aí eu passei 2 anos lá, dos quais o primeiro ano sozinho, né, namorando à distância, na época que tinha aquele Nextel, que é aquele que você, era o rádio, né? Pip, pip, aquele que você apertava. Esse mesmo. E o México e o Brasil estavam no pacote da Nextel, então a gente se falava direto e foi assim que a gente conseguiu manter o namoro aceso. E depois de 1 ano eu voltei para o Brasil, quer dizer, eu voltei para o Brasil uma vez, nós ficamos noivos. Aí eu tinha direito a vir para o Brasil cada 4 meses, né? A primeira vinda, nós ficamos noivos. Na segunda vinda, eu não vim e ela foi para lá para ver como é que seria a vida comigo. E na terceira, que foi depois de 1 ano, nós nos casamos e aí ela se juntou a mim no segundo ano, né? E estamos juntos até hoje e com a família formada. Mas... 3 meninas lindas, isso mesmo, você conhece bem. Então, foi realmente uma mudança, porque, como eu te falei, era para ir 6 meses. E acabei ficando 2 anos, nesse meio tempo casei, e aí veio a oportunidade de ir para a Suíça e eu fui direto, né? Então, do ponto de vista pessoal, foi muito difícil. Ficar longe do bugre é aquela velha história, né? Tem momentos que é bom estar longe, porque você sofre menos, mas você também é um cara que tem paixão pelo futebol, você entende o que eu tô falando, então não é fácil. Quantas vezes, até pela diferença de horas, especialmente na Suíça, eu não acordava 2 horas da manhã para assistir naqueles streamings de internet que ficavam bloqueando, que ficavam caindo toda hora, para ver o Guarani jogando a Série C. Não era nem a Série B. Isso que é amor, hein? Isso que é sofrimento, essa que é a verdade, viu? Então, assim, do ponto de vista pessoal, foi bastante desafiador, mas foi muito legal, porque foi uma evolução de vida, um crescimento pessoal, né, e que depois acabou sendo um crescimento do casal, né, que foi muito bom. E do ponto de vista de projetos, de oportunidades, quando eu fui para o México, a gente tinha estabelecido na Nestlé, fazia uns 3 anos mais ou menos, tinha estabelecido uma estrutura de centros de competência, né? E tínhamos criado esse centro de competência no México para atender a América Latina em termos de revisão e confecção de contratos comerciais. Então, o cara que era responsável por esse centro de competência no México era um outro brasileiro, era um brasileiro expatriado da Nestlé Brasil já há alguns anos, tinha tido experiência na Suíça, tinha sido head de legal da Nestlé Argentina, tinha estado nos Estados Unidos também. E nós nos conhecemos numa das vindas dele ao Brasil, porque, como eu te falei, eu tinha comentado já aqui que eu tinha interesse em ter uma carreira internacional. E esse centro de competência estava se formando. E o Brasil era o mercado que mais resistia a essa mudança. Porque era uma mudança que tinha como objetivo também reduzir os times nos mercados. Você criava um centro de competência para você ter escala, e com essa escala você, eventualmente, prescindir de advogados nos mercados. E o mercado brasileiro, um pouco por aquela característica que eu te comentei, de ser mais pessoal da velha guarda, tradicionalzão e tal, eles tinham uma resistência de dar os contratos nossos aqui do Brasil para esse centro de competência. Além do fato de que um centro de competência para a América Latina, o Brasil é o único país que fala português, todos os outros falam espanhol, então fica mais fácil você ter essa criação de escala para os mercados que falam espanhol, porque os contratos são na mesma língua, ainda que cada um tenha as suas características, né? E isso foi muito legal de ver, porque eu comecei a entender como é que era um contrato estruturado na Argentina, como é que era um contrato estruturado no México, um no Panamá, um na Colômbia e por aí vai. O Brasil, por conta do idioma, ficava mais limitado. Então, no processo de evolução desse centro, o Flávio, que era brasileiro, isso já ajudava, mas não era suficiente, ele teve a ideia de buscar alguém no mercado brasileiro que pudesse ir ao centro de competência e ajudar nesse processo de trazer o mercado brasileiro para dentro do centro de competência. Então essa foi a minha missão. A minha missão foi trazer o mercado brasileiro para o centro de competência e garantir que não houvesse um mercado que não adotasse aquela nova estrutura, que era uma estrutura realizada para realmente cobrir todos os mercados da América Latina.
Mas eu não fiquei limitado aos contratos brasileiros, porque também não faria muito sentido eu ir para o México e só ficar fazendo trabalho de mercado de contrato brasileiro, né? Então eu tive essa parte da minha responsabilidade, mas também participei de vários projetos interessantes, e o que era legal é que o Centro de Competência também cuidava de M&A, que acabou se transformando um pouco na minha especialidade corporativa, né? Eu fiz muitos projetos M&A ao longo da minha carreira, e começou aí. Começou quando eu estava no México, onde eu pude trabalhar em mais ou menos umas quatro aquisições que nós fizemos, e acho que essas foram os principais projetos que eu trabalhei, além do fato de ajudar nessa reestruturação, trabalhar em algumas aquisições aí, 2 delas no México, uma na América Central e uma no Equador. Poxa, que bacana. E quando vocês faziam essas operações de compra, vocês faziam tudo internamente ou vocês tinham assessoria de escritórios terceirizados? A gente tinha assessoria local, mas toda a parte de liderança e de tomadas de decisão a gente fazia internamente. Isso que era muito legal. Porque assim, a gente não ficava tão metido naquele trabalho, não vou dizer que é braçal, porque é muito intelectual, mas aquele trabalho de confecção de documentos, mas a gente revisava todos os documentos, porque hoje você tem empresas que fazem um M&A e é 99,9% conduzido pelo advogado externo, né? A gente fazia muitas parcerias e teve até, no caso do projeto do Equador, que eu te mencionei, foi 100% interno. A gente fez 100% interno, só usou um escritório local para ver a questão antitrust, né, de potencial filing antitrust, mas a parte contratual a gente fez 100% interna. Poxa, que interessante. E aí em 2006 você continuou a tua carreira internacional, mas uma mudança, dessa vez você foi para a Suíça. E apesar da localização diferente, você continuou responsável pela América Latina. E aí em 2010 expandiu também para Américas e você assumiu a América do Norte. Inicialmente, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas as responsabilidades eram as mesmas, ou seja, a Latam. Então o que motivou essa mudança e logo para a sede global? E como é que essa mudança, Gustavo, impactou na sua rotina profissional e também pessoal? Pergunta longa essa daí. Sério? Bom, como eu te falei, né, o México tinha sido uma missão que era de 6 meses e virou 2 anos. Ou seja, era um período limitado de tempo. E aí chegava o momento de ver qual seria o próximo passo, né? E eu, antes de sair do Brasil, inclusive, eu já tinha conhecido o Ricardo Cortés Monroy, que era o head de legal para a América Latina, baseado na Suíça, né? O meu chefe no México respondia para ele, né? E eu tinha conhecido o Ricardo aqui no Brasil em 2002, desculpa, quando nós estávamos criando a joint venture que nós temos com a Fonterra em lácteos refrigerados, né? A gente tem uma joint venture chamada DPA, que foi chama Dairy Partners Americas, que é uma joint venture que foi constituída para cuidar do negócio de lácteos refrigerados na América Latina, né? Inclusive o scope inicialmente era com os Estados Unidos, mas depois os Estados Unidos foi excluído e ficou realmente limitado à América Latina. E o Ricardo veio algumas vezes ao Brasil e me conheceu, porque foi quando na verdade esse foi o primeiro M&A que eu fiz, né, essa joint venture, e ele tinha gostado muito de mim naquele momento. Fui para o México com o apoio dele, porque ele tinha me conhecido nesse projeto da DPA. E aí, quando eu estava no México, ele sabendo do meu desejo de continuar a minha carreira internacional, ele estava num processo de evolução do time jurídico da América Latina, da zona, como a gente chama lá na Suíça, né? Cada zona geográfica a gente chama de zona, tem a Zona Américas, tem a Zona Europa, que é a Zona EMENA, e a Zona AOA, né? Que é a Ásia, a Oceania e a África. E no caso da Zona Américas, tinham 2 advogados responsáveis, um pela América Latina, que era o Ricardo, e um pela América do Norte, que era uma suíça chamada Odete. E o Ricardo, ele estava nesse processo de construção do departamento dele, era um one-man show até aquele momento. E aí, é aquele negócio, mais uma vez, está no lugar certo na hora certa, né? Então ele estava querendo ter uma pessoa para apoiá-lo, né? E eu com a vontade de continuar minha carreira internacional, já casado lá no México, mas com a Karen, minha esposa, também com vontade de seguir nessa vida internacional que a gente estava começando lá juntos, né? Veio a oportunidade da Suíça porque o Ricardo, inclusive ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que tinha sido uma espanhola, que tinha ido para a Suíça junto com o marido, que era da Nestlé também, e ela trabalhava no jurídico da Nestlé Espanha, e o diretor da Nestlé Espanha, diretor jurídico, entrou em contato com o Ricardo, olha, nós falamos espanhol, será que você não pode apoiar dando uma oportunidade para a minha colaboradora aqui, que está indo com o marido para a Suíça, só para ela ter uma atividade e tal? Não, claro, e ele usou muito isso
para com essa pessoa começar a mostrar a necessidade de ter uma pessoa apoiando ele. Mas aí, quando depois ele queria transformar aquilo em algo permanente, ele fez o approach comigo, viu se eu gostaria de ir, e obviamente eu aceitei na hora, só que daí a espanhola tinha que ir embora, e ela não ia embora porque ela estava junto com o marido, e ele não queria também dizer para ela, olha, não quero mais. Os últimos 6 meses que eu fiquei no México, na verdade, foram esperando que a espanhola fosse embora, entendeu? E aí, eu lembro direitinho o dia que o Ricardo me escreveu um e-mail, inclusive colocando uma letra de uma música que ele estaria cantando de alegria, dizendo que ele tinha acabado de receber a notícia da Arantxa, que era a espanhola, de que o marido dela ia voltar para a Espanha e que, portanto, ela ia deixar a Suíça. E aí, com isso, a gente começou o processo da minha expatriação e eu fui para lá. Então, eu fui trabalhar com o Ricardo para ser o braço direito dele para a América Latina, né? A gente acabou fazendo uma certa divisão geográfica, então ele ficou com alguns mercados e eu fiquei com alguns mercados. A responsabilidade era inteira dele, tá? Eu era o braço direito dele. Eu não tinha uma responsabilidade funcional por aqueles mercados, mas eu era o SPOC, né? Que era o principal ponto de contato daqueles mercados. Então eu cuidava de toda a América Central, cuidava do Caribe, e cuidava, de certa forma, do Equador e da Colômbia. Eu digo de certa forma porque tinha alguns teminhas que o Ricardo gostava de ele tomar a responsabilidade, que eram um pouco mais delicados e exigiam alguém com um perfil de senioridade maior. Mas eu cuidava muito desses mercados e assim, eu ia direto para o Panamá, ia direto para Porto Rico, ia direto para a República Dominicana, porque realmente eram mercados que tinham departamentos jurídicos pequenos, então dependiam muito do meu apoio, né? Então, assim, eu expandi, porque lá no México era só a parte de contratos comerciais. Aqui era muito uma parte estratégica, muito uma parte de qualquer tema que pudesse ter uma consequência reputacional para a acionista Nestlé S.A., que é a empresa nossa na Suíça, e também uma parte de gestão dos departamentos jurídicos locais, né? No caso de Porto Rico, por exemplo, a gente não tinha departamento jurídico local. Eu era praticamente o departamento jurídico do Porto Rico. E a gente teve alguns casos super interessantes lá quando eu estava responsável lá na Suíça, porque Porto Rico é um lugar meio híbrido, né? Ele tem a parte latina em algumas leis locais, mas ele está submetido ao sistema jurídico americano. Então você tem o pior dos dois mundos, é super complexo. Então foi super interessante. E a mudança em 2010, você vê que eu falo bastante, né? Você faz uma pergunta, eu respondo em 5, 10 minutos. Assim que é ótimo. A pergunta foi longa, então a resposta pode ser longa. Em 2010, quando eu fiz essa migração para a América do Norte, na verdade foi uma consequência da reestruturação do departamento jurídico no centro. O Ricardo Cortez, que era o meu chefe, ele acabou assumindo a posição de head global de legal. O head global, quando eu fui para a Suíça, se aposentou e o Ricardo foi escolhido para sucedê-lo. E o Ricardo foi substituído por um argentino chamado Esteban, que na reestruturação que o Ricardo fez, ele definiu que não iria mais existir aquela divisão entre a América Latina e a América do Norte, que o General Counsel tinha que ser o General Counsel da Zona Américas. E aí eu, como era o número 2 do departamento, acabei ficando número 2 para esse departamento combinado, que era a América Latina mais a América do Norte, virando Zona Américas. Então foi um pouco por isso que eu acabei tendo essa expansão de responsabilidade, que foi uma consequência da reestruturação, e que me ajudou depois no caso da ida para os Estados Unidos. É isso, vou até pegar o gancho, muito interessante esse movimento e como é que você foi crescendo na empresa. Porque a gente fica muito curioso, né? Poxa, 20 anos ainda na mesma empresa, será que é a mesma coisa? Não, definitivamente não é, né? Você vai contando passo a passo como é que as coisas vão acontecendo. E eu sempre falo, não é sorte, a sorte faz parte. Estar no lugar certo, na hora certa, faz parte, mas não é só isso. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E em 2013, então, veio o convite para você ir para Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Enfim, no momento, assim, você estava ali bem com a sua família, já estavam bem estabelecidos na Suíça, com um trabalho super interessante. O que te motivou a aceitar esse desafio? O que mudou na sua dinâmica ali profissional e também pessoal? E que projeto bacana que você participou que você pode dividir com a gente? É como você falou, eu estava muito bem estabelecido na Suíça, né? Estava muito bem, já morava lá há 7 anos, 6 anos e meio. Do ponto de vista pessoal, era a vida que eu tinha pedido a Deus. Eu tinha um grau de responsabilidade, de certa forma, limitado, mas eu estava exposto a temas mega interessantes, temas relevantes para a empresa, para o grupo como um todo. E
estava morando no coração da Europa, né? Do ponto de vista pessoal, e nós não tínhamos filhos ainda. Eu e a Karen fomos ter a nossa primeira filha, a Gabi, com 7 anos de casados. Então a gente passou esses 7 anos da Suíça sem ter filhos. Então você pode imaginar a flexibilidade que nós tínhamos para viajar. Eu brinco que nesses primeiros 7 anos eu não guardei nem um centavo, porque eu gastei tudo em viagem. E assim, bem. Melhor gasto eram possível. viagens, assim, eu e ela, nós conhecemos mais de 40 países na Europa, China, norte da África, ou seja, a gente realmente viajou pra caramba. Fiz várias viagens de futebol, porque a distância do Guarani era uma coisa, mas eu desenvolvi uma proximidade com o futebol europeu. Fui a vários jogos do Barça, fui a vários jogos do Real Madrid, fui a vários jogos do Liverpool, que se transformou no meu time na Europa. Fui na Eurocopa de 2012, na Ucrânia. Fui nas Olimpíadas de Londres. Então, foi realmente uma experiência pessoal fantástica. Eu me considero um cara muito, mas muito privilegiado mesmo nesse sentido. Então, quer dizer, o que poderia me motivar a sair dessa vida fantástica que eu tinha, né? Foi realmente a oportunidade, por um lado, profissional, e foi também a questão de que a oportunidade nos Estados Unidos era na Califórnia, porque os Estados Unidos tem vários Estados Unidos, né? Você tem o Midwest, você tem a Flórida, que é muito mais próxima dos brasileiros, e a Califórnia é um lugar especial. Então tinha esse desejo também de passar um tempo lá na Califórnia, que poderia ser interessante do ponto de vista pessoal. A gente estava começando a construir nossa família. Quando nós saímos da Suíça, a Gabizinha, a nossa mais velha, tinha 2 meses. Então, inclusive, o nascimento dela foi algo que prorrogou um pouquinho a data da nossa ida, porque eles queriam que eu fosse no meio do ano, mas a Karen estava já grávida de 5, 6 meses. Eu pedi, eles aceitaram meu pedido de aguardar o nascimento e fazer a mudança no fim do ano, já com a Gabi nascida, ainda que pequenininha. A gente achou que seria melhor para não ter que mudar médico, essas coisas todas, né? Então, nós mudamos e assim, como eu te falei, pessoalmente foi super interessante morar na Califórnia. Foram 3 anos espetaculares, o clima em Los Angeles, né? Você tem 300 dias de sol por ano. E nós começamos a construir nossa família lá, né? Chegamos lá com a Gabizinha de 2 meses, aí a Carol nasceu lá, a Carol é nossa gringuinha. E quando nós fomos embora, a Karen já estava grávida da Letícia. Então, realmente foi o lugar onde a gente cresceu a nossa família. E para criança pequena, a Califórnia é absolutamente espetacular. Todos os parques que você tem, sabe? As atividades culturais, museus. Então, assim, foi muito bom do ponto de vista pessoal. Profissionalmente, te explico o que me levou para lá. E isso foi realmente a motivação profissional. Como eu te falei, na Suíça eu era o número 2. Essa oportunidade era a minha primeira oportunidade de assumir uma posição que a gente chamava de vice-presidência, né? Então eu fui para lá para assumir aquele centro de competência que eu trabalhei no México. Por quê? Na reestruturação que eu te comentei, que a América Latina e a América do Norte se juntaram e a gente virou Zona Américas, o Esteban, que era meu chefe na Suíça, ele falou: Gus, eu gostaria de expandir o nosso centro de competência do México para a América do Norte também, porque era um sucesso o centro de competência no México. Então eu quero expandir o conceito para a América do Norte. E eu quero que você seja o cara que leve o centro de competência para os Estados Unidos. Então a gente entendeu que para poder fazer essa expansão, a gente tinha que estar fisicamente no lugar do novo cliente, que era os Estados Unidos. Os Estados Unidos e Canadá, né? Mas principalmente os Estados Unidos. Então, o que eu fiz? Eu migrei o centro de competência do México para Los Angeles, que era onde estava a Nestlé Estados Unidos. Então eu fiquei baseado no prédio da Nestlé Estados Unidos e tive esse trabalho de construir um time para apoiar o mercado americano. Então eu tive uma pessoa que foi destacada pela General Counsel da Nestlé Estados Unidos, que veio fazer parte do meu time, que era a pessoa responsável pela área de contratos na Nestlé Estados Unidos, a Natalie, que é uma pessoa que eu amei trabalhar, porque realmente era aquela advogada gringa na essência, então eu aprendi muito com ela, né? Era muito bom e ela era uma pessoa muito legal. E eu construí o time, porque não existia um time para apoiar os Estados Unidos, né? Então eu levei uma pessoa que estava no México para lá, levei um brasileiro que estava aqui no Brasil para lá, que acaba de voltar para cá para trabalhar comigo aqui. Então, quer dizer, eu levei ele para lá em 2013 e agora em 2021 eu trouxe ele de volta. Ele trabalhou comigo depois quando eu estava na Nestlé também. Então, quer dizer, é um cara que eu fui
trazendo comigo, porque eu gosto bastante dele, e construí o time americano. Então eu contratei advogados que tinham um perfil meio latino. Então eram americanos tipo Zambrano, Valdívia, eram os americanos latinos da Califórnia, entendeu? Então foi muito legal, porque foi construir um time, foi contratar gente, foi estabelecer um processo de trabalho, expandir uma responsabilidade geográfica que antes era só da América Latina para a América do Norte, a experiência de trabalhar com os gringos. Eu até falei antes que eu não tinha feito nenhum amigo americano, mas é mentira, eu fiz 2 amigos americanos do ambiente jurídico. Um era o cara responsável por litigation lá, o Doug Basman, só que ele não era baseado na Califórnia, mas eu considero que ele é um cara que eu fiz amizade, que a gente tem contato até hoje. E o outro era advogado de um escritório que trabalhava com a Nestlé Estados Unidos, com quem eu ia nos jogos de basquete do Lakers. Então, fiz 2 amizades lá assim, menti no começo. Mas foi, assim, uma experiência profissional fantástica, fantástica. Então, isso me motivou muito ter essa oportunidade. Bom, eu ia até fazer mais uma pergunta em relação ao teu retorno para a Suíça, a gente vai falar lá, mas você trouxe um ponto que é muito interessante, que é gerir estrangeiros, né? Então, aqui só entre nós, os nossos ouvintes, como é que é exercer, Gustavo, uma função de liderança fora do seu país de origem? E como é que é visto isso pelos estrangeiros? Qual é o sentimento que você tem, assim, especialmente, naturalmente, falando dos liderados? Super legal essa pergunta, Renato, porque realmente foi um desafio super interessante. Super interessante. E acho que tem muito da questão cultural e da questão dos preconceitos dos países, tá? Eu tinha quase que uma certeza que não seria fácil para mim assumir essa posição em relação aos americanos, né? Porque a missão que eu tinha era essa expansão do centro de competência. E era convencer os americanos de que eles tinham que deixar de fazer os seus contratos internamente e que tinham que passar para o centro de competência que eu era responsável. E eu pensava o seguinte: como é que esses americanos vão ver um brasileiro chegando lá, um tupiniquim chegando lá e dizendo para eles que eles têm que trabalhar de um jeito X e não mais do jeito Y, né? E isso vai além da gestão das pessoas. Porque uma coisa era o meu time, outra coisa eram os meus clientes, né? Então, e isso era uma coisa que eu discutia muito com o Esteban, que era meu chefe, e com o Ricardo, que já era o chefe global, mas com quem ainda eu tenho uma relação de amizade, né? Ele foi meu primeiro chefe lá na Suíça e é um cara que eu adoro. Ele já não está mais na Nestlé, ele já se aposentou, ele saiu, mas é um cara que eu mantenho contato até hoje, e a gente tinha muitas conversas filosóficas, e essa era uma delas, na época que eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos. E ele falava assim, ó, você tem que ser você mesmo, você tem que ser um cara cativante como você é. Ele me acha cativante, não sei se ele está certo, mas você tem que usar, em espanhol a gente tem uma expressão que fala, você tem que usar a sua mano esquerda, que é o trato pessoal, além do trato técnico e do trato profissional. E ele me dizia muito isso, olha, se você for você mesmo, aqui na Suíça você fez muitas amizades com gente de todos os lugares do mundo, incluindo americanos. Então eu acho que com isso, aliado a sua capacidade técnica e profissional, eu acho que você vai conseguir. E eu busquei muito isso. Eu fiz um esforço bem grande de sempre buscar ter um trato com as pessoas muito cuidadoso para conquistá-los, talvez até primeiro pessoalmente e depois, como consequência disso, conquistar profissionalmente. E isso valeu tanto para os clientes, mas também para o time, né? Então, assim, eu desenvolvi uma relação com o time que eu montei lá. Claro que era um pouco mais fácil, porque eu tinha contratado muitos deles. Então, quando você contrata a pessoa já tem aquela relação com você que é criada desde o primeiro momento, porque você contratou aquela pessoa, né? Mas eu acho que essa combinação de elementos foi que fez com que tivesse sido uma experiência, que tenha sido uma experiência muito boa. Então, fácil não foi. E acho que principalmente na parte dos clientes, né? Porque, inclusive, eram pessoas assim já de muitos anos na empresa e tudo mais. Mas eu acho que com esses elementos que eu comentei, deu para fazer um trabalho legal. Acho que a gente conseguiu desenvolver o que precisava ser desenvolvido em termos de expansão do centro de competência. E foi uma experiência super legal fazer a contratação nos Estados Unidos, porque o ambiente laboral americano é bem delicado, do ponto de vista de cuidados que você tem que ter em questões de assédio, questões de perguntas que você faz no processo de seleção, sabe? Eu quando cheguei lá, eu tive que fazer um treinamento de assédio. Para você ter uma ideia, na recomendação desse treinamento, eu não poderia pegar um elevador somente com uma pessoa, especialmente do sexo oposto,
porque ninguém teria como saber o que aconteceu no elevador se depois a outra pessoa te acusasse de ter feito algo inconveniente. Então, esse é o ambiente profissional americano, com esse tipo de cuidados. E vai muito também na questão laboral, né? Na questão da relação entre manager e empregado. Então, eu tinha todo um guia quando eu ia fazer as entrevistas, e eu entrevistei mais de 30 profissionais lá. Eu tinha todo um guia das perguntas que eu não podia fazer. Não podia perguntar idade, não podia perguntar estado civil, não podia perguntar, opção sexual, muito menos, mas não que isso fosse uma coisa que eu tinha como perguntas a fazer. Mas assim, sabe, num contexto de um bate-papo, de uma entrevista, que você pode até ir numa direção que acabe chegando numa questão de estado civil, numa questão familiar, eu não podia perguntar nada daquilo. Se a pessoa voluntariasse a informação, beleza. Mas eu perguntar, eu não podia. Então isso tudo para mim foi um aprendizado, né? E foi muito legal, foi muito bom mesmo. E foi uma das experiências melhores que eu tive na minha vida. Eu imagino, porque quando a gente fala em liderança, Gustavo, já é um tema super complexo, principalmente quando a gente fala dentro do direito. A gente não tem absolutamente nada disso na faculdade, não vou nem entrar nesse mérito porque eu sou super crítico e todo podcast eu falo um pouco de faculdade de direito, eu não vou entrar no mérito, mas é muito difícil liderar, e é muito difícil liderar dentro do mercado jurídico. Liderar estrangeiros fora do teu país, eu imagino a dificuldade que é, né? Então, que bacana que você teve essa experiência, essa vivência, e o principal, sem deixar de ser quem você era, acho que esse conselho é fundamental, né? Sim, e você é cativante. Vou reafirmar aqui. 3 anos depois, Gustavo, você voltou para a Suíça com um baita de um projeto, né? O jurídico da Nestlé, que é uma empresa que gere cerca de 60% das compras da Nestlé em todo o mundo, ou seja, um projeto global. Como é que foi essa experiência e que projeto bacana que você participou dentro dessa jornada? Legal. Bom, eu acho que o projeto mais legal dessa jornada foi realmente a criação dessa empresa, porque Nestlé era uma empresa que já existia no grupo Nestlé, mas não era a empresa que cuidava das compras, né, globalmente. Então, eu fui para lá para apoiar, para ser o responsável pela parte legal da implementação dessa estrutura. Então, não é que eu fui para lá para uma estrutura que já existia, eu fui para a Suíça para implementar essa estrutura, né? E foi uma coisa muito natural, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para expandir o centro de competência, mas era um centro de competência que tinha como objetivo ser regional, da Zona Américas, né? Quando começou na Suíça, em 2015, essa movimentação de criação dessa unidade global de procurement, né, que ainda não era definido o que seria dentro da empresa Nestlé, que era uma empresa que já existia no grupo, mas era o Global Procurement que estava sendo trabalhado, né, que era uma estrutura que tinha como objetivo principal capturar um benefício fiscal, né, então o driver era um benefício fiscal, mas também um driver de maximizar o tamanho da Nestlé na sua relação com seus fornecedores, né? Nós temos no mundo 150 mil fornecedores. Então, a gente compra por ano em materiais, embalagem, matéria-prima e serviços, cerca de 60 bilhões de francos suíços. Isso dá mais ou menos 350 bilhões de reais por ano em compras, né? E a ideia era criar essa estrutura para gerir 60% dessas compras. Então é para gerir cerca de 40 bilhões de francos, que dá hoje cerca de 240 bilhões de reais. Então, o principal cliente que nós tínhamos lá no Centro de Competência nos Estados Unidos era a área de procurement, porque são os contratos comerciais com os nossos fornecedores, né? Então, foi engraçado até porque eu lembro que em novembro de 2014 eu fui para a Suíça para apresentar um projeto de reestruturação do centro de competência. Eu já tinha passado lá 2 anos, já tinha feito toda a análise do que eu achava que funcionava, do que eu achava que não funcionava, e fui fazer uma proposta do que eu achava que tinha que ser feito para expandir, mas com foco em algumas áreas específicas. E uma das áreas era procurement. E aí, novembro, fui para lá, apresentei para quem tinha que apresentar, falei com os clientes principais que eu tinha que falar, tudo aprovado. Fevereiro de 2015, meu chefe me liga e fala, tá tendo uma movimentação aqui que eu não sei se vai dar certo as ideias que você trouxe para cá em novembro, mas vamos conversar um pouco mais para frente. Aí em abril, o Ricardo, que era o chefe global, foi para a Califórnia visitar o mercado americano, né? E aí eu convidei ele para um churrasco na minha casa e tal, e aí ele chamou a Karen, que ele conhecia muito bem também, chamou a Karen e falou assim, vocês estão gostando daqui? Estamos gostando. Tá, mas é o seguinte, vocês vão ter que voltar para a Suíça logo, logo.
Tem um projeto aí vindo, que eu acho que vai realmente fazer com que vocês tenham que voltar para lá, porque a posição, eu estou vendo, é perfeita para o Gus voltar e assumir essa posição. Passou um mês, o meu chefe direto, o Esteban, me ligou e falou assim, é isso aí, Gus, precisamos de você aqui o quanto antes. E por quê? Porque Procurement ia ter esse projeto global, essa estrutura global, e tudo aquilo que eu tinha programado para ser a essência da clientela do centro de competência ia desaparecer, porque ia passar a ser uma estrutura global. Então, uma coisa que é curiosa, eu fui para os Estados Unidos para expandir o centro de competência, implementei as mudanças que eram esperadas. Quando eu fui embora no final de 2015, eu fechei o centro de competência. Ou seja, ele não se perpetuou. Por quê? Aquilo que era uma estrutura regional passaria a ser uma estrutura global. Então, por isso que foi natural para mim. Eu simplesmente, não é simplesmente, mas eu acabei levando para essa estrutura global um pouco da experiência que eu tinha desenvolvido na estrutura regional da Zona Américas. E aí, tinha uma parte que era muito contratual, que era desenvolver uma estrutura contratual da relação da Nestrade, que depois foi escolhida como a sede dessa estrutura, né, com os fornecedores, que quadrasse com toda a parte da estrutura fiscal, mas foi realmente também desenvolver o departamento jurídico para apoiar essa estrutura, né? Porque a gente tinha aí realmente uma perspectiva de cuidar desses 60% das compras, só que para todas essas relações você tem que desenvolver contratos globais, né, com a Nestrade, dentro dos parâmetros que a gente definisse, e estabelecer a empresa como um todo. E era uma empresa que, ainda que tivesse sede na Suíça, ela tinha 2 hubs, um no Panamá e um na Malásia. Então eu fui muito para o Panamá e para a Malásia, também para ajudar nessa estruturação. Eu montei um time, era um time de uma pessoa. Eu tinha uma pessoa no Panamá, que foi o Daniel, o brasileiro que eu te comentei que eu levei para a Califórnia. Então eu mandei ele da Califórnia para o Panamá, ele virou meu advogado no hub do Panamá, e eu contratei uma advogada no hub da Malásia, uma local, e o resto do time estava na Suíça. Então, eu meio que fiz de novo a montagem de um time, a estruturação de um apoio de algo que não existia, mas aí no âmbito global, mas com esse alcance que eu te falei, né, dos valores envolvidos, das relações, e assim, a quantidade de contratos, de mudanças nos termos e condições das ordens de compra globais com cada mercado. A gente teve que revisar ordens de compra de todos os mercados da Nestlé no mundo, e a Nestlé está presente em praticamente todos os 200 países do mundo. Então, foi um trabalho assim espetacular. O time que eu montei, um time fantástico. Alguns deles estão lá ainda, e foi uma experiência fantástica. Então, quer dizer, teve muitos projetos de contratos muito importantes com nossos fornecedores globais, mas eu acho que o projeto que eu mencionaria foi o projeto realmente da construção dessa estrutura e do estabelecimento de todo o suporte legal para fazer ela acontecer. Poxa, que bacana. E é muito interessante ver como a tua carreira vai sendo construída na Nestlé, né? Que projeto bacana e que desafio. 2019... Depois de 15 anos fora, você fala, poxa, eu queria uma carreira internacional, você conseguiu, 15 anos fora. Mas em 2019 você volta para o Brasil, dessa vez na função de vice-presidente jurídico e de assuntos regulatórios. O que te fez voltar, assim? Que projeto que te foi apresentado, assim, que brilharam seus olhos? Especialmente pensando, de novo, que dos 21 anos na Nestlé, 15 foram fora, e você tinha esse objetivo da carreira internacional. Vamos lá. Coisas da vida corporativa, né? Eu estava mega feliz lá na Suíça, super contente com a vida. A gente era uma vida diferente daquela que nós tínhamos tido na primeira passagem, né? Porque, como eu te comentei, foram 7 anos sem filhos, então a gente tinha um tipo de vida que era de um casal sem filhos, típica. Quando nós voltamos, como eu te falei também, voltamos com a Gabizinha já com 3 anos e meio, a Carolzinha com 2 anos e pouco, com 2 anos, na verdade, cumpriu 2 anos assim que a gente chegou de volta na Suíça, e a Karen grávida de 4 meses da Letícia. Então, quer dizer, a gente voltou com uma família, né? A gente saiu como um casal e voltou como uma família. Então, a gente tinha um pouco uma expectativa, como vai ser a vida na Suíça nessa volta, porque a gente se acostumou com um tipo de vida que a gente não vai ter mais, né? E acho que a gente se acostumou super bem. Nós demos um passo super importante para nós como família, a gente comprou uma casa na Suíça. Então, o nosso objetivo era ficar lá. Inclusive, em 2019, eu estava até começando a ver de me localizar.
que é uma expressão que a gente usa quando você deixa de ser expatriado no país de origem da sua expatriação, né? Então é você se localizar e passar a ser um empregado local. Eu estava vendo isso já. Não foi algo que eu fiz com rapidez, porque como expatriado eu tinha alguns benefícios, como por exemplo ajuda escolar, essas coisas, né? Mas eu tinha que começar a olhar a minha localização, primeiro porque eu queria ficar lá, e segundo porque eu tinha que começar a ver como é que eu fazia a migração do meu fundo de previdência do Brasil, que eu como expatriado continuou aqui, para a Suíça. Então eu estava vendo todos esses pequenos detalhes. E em 2018, no começo de 2018, a Nestlé Brasil tinha passado por uma troca de comando. O Marcelo Melchior, que é o nosso CEO atual, tinha chegado aqui, e depois de uma carreira de 40 anos internacional também, ele tinha sido Market Head na América Central, Market Head no México, tinha passado pela Suíça 2 vezes, e ele como brasileiro, era natural que chegasse o momento dele voltar para o Brasil para ser Market Head aqui. Isso aconteceu em 2018. E eu tinha trabalhado com o Marcelo em 2006, quando ele era Market Head na América Central, e nós compramos um negócio de cafés na Nicarágua. E, pra você ter uma ideia, naquela época, a Head de Legal no Panamá, que era responsável por toda a América Central, estava passando por algumas dificuldades ali com o Marcelo. Ela não estava fazendo muito bem o trabalho e tudo mais. E eu fui para a América Central para esse projeto, era meu primeiro ano na Suíça, 2006. E fui duas ou três vezes para o Panamá, uma vez para Nicarágua, e apoiei totalmente o projeto, né? Foi realmente um projeto M&A que eu cuidei de cabo a rabo. Usamos um escritório local que nos apoiou com os temas locais, mas a parte contratual foi toda liderada por mim. E foi um projeto super complexo. E o Marcelo era o chefe de mercado na América Central. E ele gostou muito de mim. Pouco depois, a pessoa que era responsável pelo departamento jurídico lá foi mandada embora. E o Marcelo queria que eu fosse para o Panamá, para ser o head do legal da Nestlé da América Central. E eu estava no meu primeiro ano na Suíça. Então o meu chefe na época, o Ricardo, perguntou: o Marcelo está colocando essa proposta aqui na mesa. Te interessa? Vou dar a minha opinião, ele falou. Eu acho que você não deveria ir ainda, acho que é um pouco cedo. Você está começando a sua experiência aqui na Suíça, mas a decisão é sua. Eu pensei 24 horas, voltei para o Ricardo e falei: não, eu concordo com você. Eu quero ter mais experiência aqui na Suíça, eu acho que ainda é um pouco cedo, pode ser que seja aquela situação que você assuma algo que ainda esteja grande para você. Eu falei para ele, né? E aí dissemos não. E quando o Marcelo chegou aqui em 2018, já me conhecendo, já tendo trabalhado comigo no passado, ele quis dar uma modernizada na diretoria, né? Então, ele olhou algumas posições que ele achava que já tinha pessoas que estavam há muito tempo ali. Porque um detalhe, o Flávio, que tinha sido meu chefe no México, quando eu fui para os Estados Unidos para levar o centro de competência, o Flávio veio para o Brasil para assumir o jurídico aqui. E ele que fez a transformação do jurídico que eu te falei, né? A verdadeira transformação, modernizando, trazendo gente competente e tudo mais. Só que daí o Marcelo falou que queria que eu voltasse para o Brasil, né? O Flávio teve uma oportunidade daí de voltar para a Suíça, numa posição que ele está hoje lá, assumiu lá, que foi muito uma mexida de peças no tabuleiro, que tinha como um dos objetivos fazer com que eu voltasse, porque o Marcelo queria trabalhar comigo aqui. O que me deixou muito honrado, obviamente, mas não estava para nada no meu radar. Eu não tinha nenhum plano de voltar para o Brasil, eu sou muito sincero em relação a isso. E não tinha nem vontade, porque a gente estava com a vida estabelecida, casa comprada, profissionalmente estava feliz. A minha posição de General Counsel da Nestlé já tinha se expandido e eu tinha virado General Counsel para operações. Ou seja, eu era responsável pelo apoio jurídico para toda a área de operações, que são todas as nossas fábricas, todas as nossas supply chain, compras, sustentabilidade. Então, quer dizer, eu estava super feliz, né? E muita gente até me pergunta: puta, mas fazia sentido você sair de uma posição global, que você responde do head de operações, que senta no board da Nestlé, para voltar para o Brasil? Você pode até pensar que do ponto de vista geográfico, de scope, não faz sentido. Agora já 1 ano e meio na posição aqui, do ponto de vista de experiência, de amplitude da responsabilidade que eu tenho aqui, isso aqui é bem mais complexo do que essa posição global que eu tinha lá. Mas foi isso que me motivou a voltar? Não foi tanto. Eu sabia que se eu aceitasse a proposta, eu tinha esse lado positivo, que era essa oportunidade. Do ponto de vista pessoal, a gente pensou, pode ser legal a gente voltar, porque ainda que a gente esteja muito feliz aqui na Suíça, com a nossa casa e tudo mais, é uma oportunidade para as nossas filhas passarem mais tempo com os avós. O meu pai faleceu em 2017, quando a gente estava na Suíça,
E aquilo foi uma coisa que mexeu com a gente, porque a gente viu que os pais não são eternos, né? É verdade, então, infelizmente. Infelizmente não são. Então, a gente pensou, vai ser uma coisa legal, é uma idade das crianças que nunca mais vai voltar. Então, a gente pensou, acho que vai ser legal nesse sentido. Mas tudo isso por quê? Porque era praticamente impossível eu dizer não para a proposta. E não é por uma questão das condições financeiras, até porque foi meio que elas por elas. Se bobear até um pouco pior, mas porque a empresa estava indo numa direção que ia ser difícil eu ficar na Suíça naquele momento, né? Porque a minha posição em operações era uma posição que tinha evoluído, né, de Nestlé, mas que tinha ainda alguns pontinhos que estavam pendentes, que eram relacionados à sustentabilidade e tudo mais, que era um outro colega meu que tinha responsabilidade. Então existia uma movimentação de que essas duas posições precisariam se fundir e virar uma só. E eu tinha, já entendendo que essa era a dinâmica, eu estava vendo até algumas outras posições que eu pudesse assumir lá na Suíça, né? Só que a posição que era a alternativa que eu tinha era relacionada à Zona Américas, ou seja, assumir a vice-presidência do jurídico para a Zona Américas. Só que, naquele mesmo momento em que eu comecei a trabalhar essa possível movimentação, que seria interessante, né? Também um movimento meio lateral, mas seria interessante, o Marcelo disse que me queria aqui no Brasil. Então, quer dizer, o cara que tinha que defender que eu ficasse na Suíça é o chefe do Marcelo, que é o head da zona. E se o Marcelo, que é o market head do segundo principal mercado da Nestlé nas Américas, está dizendo que quer que eu volte, e eu tendo sido expatriado 15 anos, realmente tenho uma obrigação moral de voltar ao meu mercado de origem, porque foi o mercado que me expatriou esses 15 anos, eu não podia dizer não. Então foi meio que uma sinuca de bico, mas que a gente buscou olhar os lados positivos da brincadeira. E os lados positivos, sem dúvida, eram a experiência profissional, fantástica. Ser head de legal de uma empresa como a Nestlé no Brasil não é para amadores, te digo sem o menor medo de errar. A minha posição aqui é uma posição expandida, então quer dizer, eu sou vice-presidente legal e assuntos públicos, então eu tenho a responsabilidade por todas as relações governamentais da Nestlé, que é uma área que eu não tinha experiência, mas tem um time aqui fantástico que me ajuda pra caramba e está me ensinando a cada dia, mas isso também está sendo fantasticamente interessante. E a parte pessoal que eu te comentei, que é estar próximo da família, dos amigos. Veio a pandemia e mudou tudo isso, mas continua sendo algo que a gente está buscando aproveitar da melhor maneira possível. E profissionalmente, eu acho que eu estou crescendo bastante. E quem sabe, o plano ainda é, mais ou menos, um dia a gente voltar para a Suíça para voltar para nossa casinha lá. E a gente vai falar sobre isso na próxima pergunta. Eu realmente imagino que a decisão deva ter sido muito fácil. Claro que pesa o lado familiar, mas pesa também uma vida estabelecida na Suíça. Mas, de novo, acho que as coisas têm que acontecer como tem que efetivamente acontecer, né? E a gente vai falar sobre o teu futuro justamente agora, porque você passou por vários países, diversas posições. No Brasil, dentro do jurídico, você comentou, você acabou assumindo a posição mais alta, né? Então, dito isso, assim, quais são os seus próximos passos dentro da Nestlé? E uma pergunta, uma curiosidade minha. Um advogado, na sua visão, ele pode extrapolar os cargos com funções jurídicas dentro de uma empresa? Qual que é o limite para um advogado? Não, legal. Acho que essa pergunta é super legal, Renato, porque... bom, primeiro alô primeiro, né? Como dizem meus amigos mexicanos. Primeiro alô primeiro. Sobre a minha carreira especificamente. Efetivamente, eu cheguei na posição mais alta. Eu fiquei 15 anos fora, saí daqui como um reles advogado júnior, e voltei como vice-presidente da área. Isso foi muito legal e é engraçado porque, assim, a minha evolução da carreira foi muito por minha capacidade, vamos dizer assim, mas muito também pelas pessoas que passaram pela minha vida profissional. E eu falo muito do Flávio e do Ricardo, né? O Flávio é o brasileiro que voltou para a Suíça agora e que eu substituí aqui, e que substituí quando fui para os Estados Unidos. E o Ricardo foi meu chefe 5 anos na Suíça. E depois virou chefe global, e quando eu voltei em 2016, eu voltei para fazer parte do leadership team de legal, né, com o cargo em Nestlé, voltei a reportar para ele e trabalhei com ele mais 3 anos. Então as pessoas que passaram pela minha vida me ajudaram a construir a carreira que eu tive, conjugado com o meu esforço, obviamente, mas foi engraçado que quando eu voltei para o Brasil, RH começou a transformar o meu caso como um exemplo do sucesso que é a carreira internacional de um expatriado da Nestlé. Mas não estava no plano de ninguém que eu voltasse necessariamente um dia. O fato de continuar tendo o filho expatriado dava essa perspectiva, mas não estava assim claro.
vai ter este momento que o Gustavo vai voltar. Não foi assim. A minha carreira acabou evoluindo para que eu voltasse nessa posição máxima da área aqui, com esse plus que eu te comentei, que eu acabei tenho a responsabilidade por assuntos institucionais, que faz ainda mais interessante a oportunidade, mas efetivamente, na função jurídica, eu estou na posição mais alta do mercado, né? Então, não só em tese, mas na prática, eu cheguei no ápice na carreira da Nestlé no mercado brasileiro. Naturalmente, como segmento de carreira, o que está nos arquivos de recursos humanos, eu deveria voltar para a Suíça em algum momento, né? O próximo passo da minha carreira deveria ser uma volta à Suíça, provavelmente não, mas possivelmente para aquela posição da Zona Américas que eu te falei, que tem uma responsabilidade funcional pela minha posição aqui, mas pode ser qualquer outra posição regional, global, de algum negócio lá. Então essa é a perspectiva da minha carreira, né? Um dia voltar para lá. Quando isso vai acontecer? Nem ideia. Pode ser daqui 1 ano, se uma oportunidade surgir, pode ser daqui 8, 9, 10 anos, entendeu? Então, não existe um plano assim com timing, né? Existe uma perspectiva, uma expectativa, né? Que essa poderia ser o segmento da minha carreira. Dentro da Nestlé, obviamente, né? E eu, como eu te falei, a gente cria uns laços com a empresa que eu não me vejo fora da Nestlé hoje. Mas a gente está sempre aberto a olhar, né? Mas eu não me vejo fora da Nestlé. Eu tenho uma relação de paixão por essa empresa, mesmo com todas as suas idiosincrasias e coisas difíceis que toda corporação tem. Eu amo a Nestlé, não admito que não tenha produtos Nestlé na minha casa, não admito que entre produtos da Danone, da Unilever. Se a gente tem um concorrente do produto específico dessas empresas todas, não entra na minha casa. Você veste a camisa mesmo. Mesmo. E fico pé da vida quando eu vejo um colega da Nestlé tomando um Activia, por exemplo, entendeu? Ou tomando um Kibon. Para mim é inadmissível, porque no final das contas eu estou dando dinheiro para o meu competidor para ele ter mais dinheiro para competir contra a gente. E às vezes competir inclusive juridicamente, né? Então eu visto mesmo a camisa, então hoje eu não me vejo fora da Nestlé, mas sabe como é que é? Eu sou um cara ainda jovem, tenho muitos anos ainda para me aposentar, né? É verdade. Então essa é a perspectiva, né? Agora, segunda parte da sua pergunta, o advogado ele está limitado à função legal? Não está. Eu acho que muito por conta daquela evolução que os advogados corporativos acabam tendo, de ter uma visão de negócio, realmente permite que você vislumbre um advogado assumindo posições além da função jurídica, né? E eu tenho casos de amigos eu tenho um amigão querido meu, suíço, o Cláudio Cone, um cara que eu adoro, a gente criou essa amizade nos anos de Suíça, era com quem eu, inclusive, ia aos jogos do Barcelona, lá em Barcelona, porque ele morou em Barcelona uns anos e tinha o carnê anual, então eu ia nos jogos com ele lá, nos tempos de Messi e Ronaldinho. Bons tempos. Então a gente criou uma amizade muito boa, e o Cláudio, quando ele estava na posição em Barcelona, que era mais ou menos equivalente à minha posição nos Estados Unidos, porque era o centro de competência para contratos da Europa, ele foi convidado para ser CEO de uma empresa nossa do grupo, chamada Sofinol, que era uma empresa que nós tínhamos na parte italiana da Suíça, responsável pela produção de óleos. Era uma empresa que não tinha relação com terceiros, era uma empresa interna que fazia a fabricação de óleos, especialmente óleo de peixe, que era ingrediente para produtos nossos. Então ela fabricava e vendia para as empresas do grupo. Então ele não era CEO de uma empresa, vamos dizer assim, de uma Nestlé, que vende para supermercados, que tem um negócio maior a ser gerido. Mas era uma posição de CEO, onde ele tinha que tomar decisões estratégicas. E a experiência que ele teve em Barcelona, com os contratos e com todas as discussões estratégicas, ele também tinha trabalhado bastante tempo com M&A, deu para ele cancha suficiente para ele assumir essa posição. E ele ficou 3 anos nessa posição, hoje ele voltou para a função jurídica, então foi uma experiência fantástica para ele. E não é o único caso, tem outros casos também de gente que assumiu outras posições. De negócio, nem tantas, né? É mais assim de outras áreas corporativas. Então você tem advogados que somaram a sua responsabilidade recursos humanos, advogados que somaram as suas responsabilidades assuntos institucionais, como é o meu caso aqui, comunicação, tá? Então,
Especialmente nas áreas corporativas, eu acho que tem uma amplitude que permite facilmente para um advogado assumir, e na área de negócio também, com algumas limitações, não tanto pela capacidade dos advogados, mas porque a concorrência é grande, né? Para você ter um advogado que assuma uma posição de negócio em detrimento de outros membros da Nestlé que tem uma carreira dedicada aos negócios, é mais difícil. Mas existem oportunidades e o Cláudio é um ótimo exemplo. Então, eu já tive uma vez uma conversa com um colega mexicano lá na Suíça, Pablo Vichers. Hoje ele é head da Nestlé no Caribe, está na República Dominicana. O Pablo, ele me chamava de Talibã, por causa da minha barba, né? Então eu dizia, Talibã, quando é que você vai trabalhar comigo na área comercial? Porque a gente tinha trabalhado juntos num projeto M&A e ele tinha adorado como eu tinha feito as negociações dos contratos. Ele falava assim, você tem uma vantagem sobre qualquer nego de negócio aqui, porque você entende do negócio, mas tem um background legal. Então você consegue ter uma visão que nenhum cara de negócio tem. Então, assim, eu nunca fui adiante em buscar uma oportunidade como essa, não foi algo que se transformou num desejo meu, mas eu gostei muito quando ele me falou isso, porque eu vi que existe um caminho possível se algum dia surgir uma oportunidade, sem dúvida nenhuma. Poxa, muito interessante você colocar isso. Quando seu pai falou lá atrás que ser advogado ou direito é amplo, talvez a época não fosse tanto. Eu não via advogados saindo do escopo jurídico. Hoje eu já vejo com muito mais regularidade. Então, a carreira do advogado hoje não mais acaba no teto do departamento jurídico. E que bom! Claro, serão mais exceções do que regra? Sim, mas tem essa oportunidade, isso é muito interessante. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. Gustavo, falando agora um pouquinho de mercado, você tem acompanhado de perto a evolução da gestão dos departamentos jurídicos mundo afora. O que você destacaria de grande mudança nos últimos anos e como é que você enxerga a função e a atuação dos advogados daqui a alguns anos, considerando toda essa evolução? Acho que é um pouquinho disso que quase que eu acabei de falar, né? E linkado também com aquele elemento que eu te falei de legal business partner, né? Eu acho que uma coisa que ainda não está finalizada na Nestlé é uma transformação de ter os general counsels em todos os mercados como parte da diretoria, né, reportando para o market head, para o CEO da companhia localmente. Nós ainda temos alguns poucos mercados em que o general counsel reporta para o CFO e não necessariamente faz parte do time de management, né? E acho que essa se você olhar como era isso há 20 anos atrás, a maioria não reportava para o CEO. A maioria reportava para o CFO, em alguns casos esdrúxulos até para o VP de RH e tal. Essa evolução aconteceu ao longo desses últimos 20 anos, então eu acho que ainda tem um passo final para ser dado. Eu acho que compliance é um elemento que ganhou uma dimensão nos últimos anos interessante. Eu vi essa evolução de compliance com um pouco ressabiado, porque compliance tem um risco de ser visto como a volta àquele controle documental e de secretário corporativo do passado. Então eu fiquei com um pouco de pé atrás quando eu vi como o compliance estava evoluindo como ciência quase, né? Mas eu acho que justamente pela evolução que os advogados corporativos tiveram nesses últimos anos em se transformar em business partners, compliance acabou virando uma coisa meio que natural, meio que uma justificativa final para que a gente realmente tenha os advogados na mesa onde eles têm que estar, que é na mesa da diretoria, na mesa do management da companhia. Porque os advogados, eles são copilotos, assim como os financeiros, para permitir que a empresa possa dar os passos que ela quer dar na direção que ela quer dar. Então, eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que essa evolução que ainda está acontecendo, que vem junto com esse crescimento de compliance, que compliance sempre foi, na essência, o que o jurídico faz, né? Mas ele ganhou um contorno de quase relevância standalone, né? Então você fala legal e compliance, né? Não fala mais só legal. Então, isso, mas no final das contas é mais do que já se fazia, né? Mas eu acho que ele deu uma roupagem que, ainda que eu tenha tido esse receio num dado momento, eu acho que acabou fechando de uma maneira que fecha a relevância do General Counsel e da sua equipe nesse apoio à empresa.
Muito bom. E você respondeu não só nessa pergunta, mas ao longo de toda a nossa conversa, por você estar 21 anos dentro da empresa, você foi mostrando pra gente a evolução do departamento. E principalmente nessa volta pro Brasil, tantos anos depois, porque você realmente viu um departamento jurídico e agora outro completamente diferente. E agora, para fechar, antes da gente entrar nos finalmente, você exerce a função de gestor já há muitos anos, né? Quais matérias, cursos, especializações, eventualmente outras iniciativas, você somou à tua grade de estudo para se tornar esse executivo gestor tão admirado? E qual ou quais competências você julga absolutamente necessário para um gestor jurídico? Bom, primeiro eu acho que para você ser um gestor, e não só um gestor jurídico, para ser qualquer gestor, eu acho que é fundamental você ter uma boa habilidade de relações interpessoais, né? Isso é fundamental. Sensibilidade, empatia é fundamental. E isso você não aprende com curso nenhum. Isso é uma coisa que você tem ou você não tem, né? Eu vi ao longo desses 21 anos de Nestlé tantos profissionais que eram fantásticos tecnicamente, mas quando eram dados a uma posição de gestão, fracassavam totalmente por falta de capacidade de gestão, de ser um gestor. E aí eu estou falando muito de gestão de pessoas, mas também a gestão como um todo, mas principalmente gestão de pessoas, né? E você tem que gostar disso. Se você não gostar de lidar com pessoas, você não vai ter capacidade de ser um grande gestor, na minha opinião. Então, isso não é uma coisa que você aprende em cursos, na minha opinião, né? Com relação à minha formação técnica, profissional, ao longo dos anos eu acabei focando muito, eu não foquei tanto em uma evolução técnica em cursos da área jurídica, né? Em alguns casos sim, e vou te contar quais. Mas eu foquei muito numa evolução de entendimento de finanças, de negócio mesmo. Então eu fiz cursos, desde o meu primeiro curso lá na Suíça, que foi Finance for Non-Finance Experts. Então, quer dizer, para entender o básico do que porque eu vou para uma reunião de diretoria hoje, então eu vejo o meu CFO, o meu CEO falando de crescimento orgânico, COP1 e tudo mais, eu entendo tudo que ele está falando. Porque ao longo dos anos eu fui evoluindo esse entendimento de negócio, né? Então eu foquei bastante nessa evolução de entender o negócio, para que eu pudesse realmente aplicar a ciência legal ao negócio sem afetar o negócio de uma maneira negativa, né? E muitas vezes até entender o grau de flexibilidade legal que eu precisava ter para atingir o objetivo de negócio. Então, eu foquei bastante nisso. Eu acho que se você está dentro de uma corporação, especialmente uma corporação como a Nestlé, que é uma FMCG, né, uma CPG, você tem que entender de negócio. Se você não entender de negócio, você pode até exercer a sua função técnica em alguma área do jurídico sem entender tanto de negócio, mas você não vai passar dali, né? Tanto que uma coisa que eu implementei aqui no meu time, que foi uma das grandes mudanças que eu fiz, eu estabeleci a função de Legal Business Partner para todas as unidades de negócio e para todas as unidades corporativas. E, inclusive, coloquei até os N-2, que são os advogados que reportam para os advogados que reportam para mim, como responsáveis para ser Business Partner das unidades corporativas. Então, por exemplo, em Supply Chain, eu tenho um advogado do meu time que ele é Business Partner de Supply Chain. Não significa que ele vai fazer tudo para a área de Supply Chain, mas ele vai ser o cara que vai entender tanto de Supply Chain que ele vai entender quais são as oportunidades jurídicas para o apoio para a área de supply chain. E isso também vai para os negócios e tudo mais. Então, essa noção de negócio, financeira, principalmente, ela é muito importante. E outra coisa que eu foquei bastante, por ter tido uma carreira internacional, foi de desenvolver uma capacidade mínima de entender as realidades jurídicas dos países onde eu estava inserido. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu busquei fazer alguns cursos de common law, alguns cursos básicos para entender como funcionava, ainda que eu não era responsável pela operação nos Estados Unidos, eu estava inserido na realidade americana, então eu queria entender. Então eu fiz alguns cursos curtos, tá? Não foram cursos muito longos. E na Suíça a mesma coisa, especialmente quando eu fui para ser General Counsel de Nestlé. Nestlé era uma empresa suíça. Então eu não podia assumir como General Counsel de uma empresa suíça sem entender o mínimo de societário suíço. Então eu fiz um curso de societário suíço para poder realmente, pelo menos, ter uma opinião, né? E aí discutir com os especialistas, obviamente, mas pelo menos ter uma opinião, ter uma posição e um entendimento, porque se o cara falasse comigo, tem que fazer isso por causa disso, e eu não soubesse o que ele está falando, eu não estaria exercendo a minha função de uma maneira efetiva, né? Então é um pouco por aí. E eu gosto muito quando você coloca a história de fazer cursos não jurídicos. Muita gente procura, mas Renato, o que eu faço? Faço pós-graduação em quê? Por que você não faz um MBA? Não, mas eu trabalho em escritório. Não tem problema, você vai entender seu cliente, né? Por que você não faz um curso que sai um pouco fora da caixa? Não necessariamente um MBA, mas cursos esparsos
por exemplo, voltado à administração, finança, economia, isso vai trazer um diferencial para o advogado? E você falou um negócio legal, porque você falou cursos esparsos. Não precisa necessariamente ser um MBA. Claro, o MBA é o creme de la creme, mas cursos pontuais, sabe? Eu acabei de assumir agora a posição, eu sou presidente da FUNEP, aqui na Nestlé, que é a Fundação Nestlé de Previdência Privada, né, que é o nosso fundo de pensão. Para poder assumir essa posição, eu tive que comprovar horas curso na área de finanças, aqui no Brasil, especificamente em questões de previdência. E foram cursos que eu fiz em 2 dias, 4 horas cada dia, noções básicas, entendeu? Só que com um curso de 4 horas aqui, um curso ali de tantos dias, você vai construindo o seu portfólio de cursos e de atualizações e de evoluções que no contexto é quase que um MBA se você não faz um MBA, entendeu? Eu nunca fiz um MBA, por exemplo, mas tudo que eu fiz somado é tanto quanto ou até mais do que um MBA específico, entendeu? É isso, hoje é muito mais fácil, você consegue fazer de qualquer lugar, né? Não tô nem falando de pandemia, mas tem muito curso online, curso gravado. Você não consegue fazer 4 horas, faz uma hora no dia seguinte, 1 hora no outro e vai fazendo. Isso é muito importante. Agora sim, infelizmente está chegando nos finalmente, estou adorando esse bate-papo. Eu adoro história e a sua história é muito bacana, Gustavo. Eu queria saber, antes de te pedir um conselho em relação ao mercado jurídico, assim, que profissional que você gostaria de ver aqui no Retalks? Cara, eu adoro, assim, eu escutei alguns dos seus podcasts, né, quando a gente começou a conversar sobre essa entrevista de hoje. Você compartilhou comigo alguns episódios antigos, eu escutei alguns. Eu acho que você tem uma habilidade muito legal de entender quem você está entrevistando e extrair o melhor que aquela pessoa pode trazer. Mas eu acho que eu gostaria bastante de ver alguns colegas meus de outras empresas aqui. Porque eu acho que eu gosto muito desse intercâmbio de experiências e impressões sobre o trabalho jurídico corporativo, né? Então eu acho que quanto mais você conseguir trazer general counsel de empresas, mais você vai garantir a minha audiência. Então acho que seria um pouco por aí. Eu interajo com muitos deles, obviamente, né? Então eu tenho uma relação muito boa com o general counsel da Danone, da Unilever, apesar de eles serem meus inimigos mortais. São pessoas que eu tenho muita admiração, porque tem as suas evoluções de carreira em empresas que, se eu tenho essa rivalidade, é porque elas conquistaram algo, né? Então, eu já tenho muita interação com esses profissionais, mas é sempre interessante ver a experiência que cada um tem. Então, acho que eu iria um pouco por aí. Ótimo, ótimo. Faremos isso então. Eu gostei, porque aí você realmente consegue comparar as histórias, né, dos concorrentes. Isso é muito legal. Agora, para fechar mesmo, que conselho que você traria para os profissionais do nosso mercado? O que você aprendeu que você gostaria de compartilhar com eles? Aprendi tanta coisa, cara. Mas teve um comentário que você fez no decorrer da entrevista, meio en passant, assim, que é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu nunca, nesses 21 anos, em diferentes lugares, diferentes experiências, eu nunca deixei de ser eu mesmo. Eu nunca mudei a minha essência. E você ser honesto com a sua essência, eu acho que é absolutamente fundamental, né? Primeiro você tem que acreditar que a sua essência é uma boa essência. E então é uma questão também de você gerar uma autoconfiança e que você se sinta seguro de que defender a sua essência vai te levar longe. E eu acho que se a gente consegue realmente atingir esse grau de autoconfiança e de respeito à nossa própria essência, é uma receita muito boa de sucesso. E eu sempre, outro dia eu fiz uma, não uma palestra, mas eu fiz um bate-papo. Outro dia já faz um tempinho, depois que eu tinha chegado aqui no Brasil. Fiz um bate-papo com todos os trainees do programa de trainee da Nestlé, que é um dos programas de trainee mais respeitados aí no mercado, né? Então eram mais ou menos uns 15, 16 jovens aí, na flor da idade, começando a sua carreira, gente muito talentosa, porque a concorrência é muito grande, né? Pra você ter uma ideia, são 15 vagas e o processo seletivo tem 50 mil candidatos. Então, é gente muito boa. E eu tive um bate-papo, todos os membros da diretoria tiveram 1 hora e meia de bate-papo falando da carreira. E eu toquei muito nesse ponto, que eu falei que uma das coisas que mais me orgulha é eu ter tido toda essa evolução, ainda mais numa carreira como a carreira jurídica, que é uma carreira que tem um estigma, né, um estereótipo de ter que ser muito formal, de ter que ser muito sério, de ter que ser muito data vênia, como muito dos meus colegas aqui da diretoria falam. E eu fui muito honesto comigo mesmo, porque eu poderia muito bem, por achar que para chegar nas posições que eu cheguei, eu teria que ser alguém menos
irreverente do que eu sou, menos alegre do que eu sou, e eu nunca mudei. E graças a Deus eu fui muito honesto comigo mesmo e consegui chegar onde eu cheguei sem mudar. Então, se eu posso dar um conselho, seja honesto com você mesmo. Não deixe que as armadilhas de um crescimento profissional façam com que você mude quem você é, porque isso é receita para o fracasso. Acho que a receita do sucesso é você ser honesto com você mesmo. Eu adorei o teu comentário, o teu conselho. E não só é receita para fracasso, mas é receita para infelicidade. Total. Sempre total. seja você mesmo. Então, adorei o teu conselho. E mais do que isso, eu adorei esse bate-papo. Gustavo, desde que eu te conheço, eu sempre fui muito curioso em relação à tua trajetória, à tua carreira, aos teus movimentos, como é que isso aconteceu. E você aqui contextualizou como se fosse uma história mesmo. Foi muito bacana te ouvir. Eu adorei os exemplos todos que você trouxe. Obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui no Retalks. Tinha altas expectativas e você realmente superou. Não, obrigado, Renato. Foi um prazer para mim. Como você viu, eu sou um cara que falo bastante. Sim, é ótimo. Mas também a gente só fala bastante quando o nosso interlocutor é interessante e faz a gente ter vontade de falar bastante. Então, foi um bate-papo super gostoso. Adorei e foi um prazer para mim também. E agora aqui, ansioso para ver os próximos. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.